Julgada a partilha, fica o direito de cada um dos herdeiros circunscrito aos bens do seu quinhão. Julgada a partilha, fica o direito de cada um dos herdeiros circunscrito aos bens do seu quinhão. Julgada a partilha, fica o direito de cada um dos herdeiros circunscrito aos bens do seu quinhão. Os cordeiros, vamos ignorar isso aqui. Os cordeiros são reciprocamente obrigados a indenizar-se no caso de evicção dos bens aquinhoados. Os co-herdeiros são reciprocamente obrigados a indenizar-se no caso de evicção dos bens aquinhoados. Os co-herdeiros são reciprocamente obrigados a indenizar-se no caso de evicção dos bens aquinhoados. Os co-herdeiros são reciprocamente obrigados a indenizar-se no caso de evicção dos bens aquinhoados. Então, os co-herdeiros são obrigados reciprocamente a indenizar-se. Todo mundo se indeniza no caso de perder os bens dos seus quinhões. Termina a obrigação mútua. Cessa a obrigação mútua estabelecida nessa obrigação de indenizar-se, que eu acabei de falar, havendo convenção em contrário, e bem assim dando-se a evicção por culpa do evicto, por culpa só de um, por culpa de quem perdeu, ou por fato posterior à partilha. Então, imagine que os herdeiros tinham um bem que tinha uma casa, todo mundo ganhou aquela casa na herança. Só que aquela casa, alguém ganhou ela na justiça por uso capião. Então, eles perderam por uma decisão judicial. Isso é uma evicção. Como eles perderam aquela casa por uma decisão judicial, o que acontece? Eles têm uma obrigação recíproca de um indenizar o outro. Olha, eu te pago, um paga, tá todo mundo por igual, perdeu, todo mundo perdeu. Mas, cessa essa obrigação de indenizar um ao outro, de indenizar-se reciprocamente, caso a culpa fosse do fulano que ficou de lavar a rede, cuidar e não cuidou, então deu uso campeão, entendeu? Invadiram todo mundo. Então, cessa a obrigação mútua havendo convenção em contrário, bem como se a evicção for culpa de quem perdeu, ou por fato depois da partilha. Se havendo convenção em contrário, ou se for culpa do evicto, ou fato posterior à partilha, já ninguém tem mais que se indenizar reciprocamente. O evicto, ou seja, o que perdeu o bem será indenizado pelo cordeiro na proporção de suas cotas hereditárias, porque ele perdeu, que ele não é mais dele, então ele está sem nada. Imagina que cada um ficou com uma casinha. E o quinto, eram 5 herdeiros, 1, 2, 3, 4, 5. O quinto ficou com a casinha da rodefação, exemplo do meu pai, e quando vê, perderam judicialmente aquela casa, e aí? Ele ficou sem casa, então todo mundo indeniza ele, entendeu? Então o evicto será indenizado pelos cordeiros na proporção de suas cotas hereditárias. Mas se algum deles se achar insolvente, responderão os demais na mesma proporção pela parte desse, menos a cota que corresponderia ao indenizado. De novo, o evicto será indenizado pelos cordeiros, os outros 4 irmãos, na proporção das suas cotas e tudo certo. Mas se algum deles está devendo, está insolvente, digamos assim, não está tudo certo, responderão os demais na mesma proporção pela parte do que está insolvente, menos a cota que corresponderia ao indenizado. Entendeu? É isso aí. E anulação da partilha. A partilha é anulável pelo vícios e defeitos que invalidam em geral os negócios jurídicos. Vamos aqui, peraí. Uma coisa de cada vez, né? A partilha é anulável pelos vícios e defeitos que invalidam em geral os negócios jurídicos. A partilha é anulável, pode anular pelos vícios e defeitos que invalidam em geral os negócios jurídicos. Extingue-se em 1 ano o direito de anular a partilha. Extingue-se em 1 ano o direito de anular a partilha. Extingue-se em 1 ano o direito de anular a partilha. 1 ano! Extingue-se em 1 ano o direito de anular a partilha. Quanto tempo eu tenho para anular essa partilha? 1 ano. Quanto tempo eu tenho para anular essa partilha? 1 ano. Quanto tempo eu tenho para anular essa partilha? 1 ano. Quanto tempo eu tenho para anular essa partilha? 1 ano. Quanto tempo eu tenho para anular essa partilha? 1 ano. Agora temos disposições finais e transitórias. Só um minutinho.